isso é muito interessante também para as crianças. O que os mais eficientes comunicadores do Evangelho têm em comum? Quase que invariavelmente eles aplicam com maestria alguns princípios. Vamos ler aqui. Primeiro, eles dominam muito bem o conteúdo, o que vão falar, e eles conhecem bem aquelas pessoas a que eles estão ensinando, ou seja, as necessidades, o que a pessoa precisa. Pode passar aí. Não, primeiro, né? Antes desse, baseiam seu ensino numa rica experiência de vida. A pessoa, para ser bom comunicador, ela tem que ter autoridade. E isso tem a ver com experiência de vida. Você não pode falar aquilo da outra pessoa, você tem que falar da sua vida, aquilo que você tem vivido, experimentado. Jesus era assim também, ele falava dele mesmo. Por isso que quando ele falava, e ele com 12 anos de idade, os doutores pararam para ouvir Jesus falando. E assim foi o tempo todo, as pessoas paravam para ouvir Jesus falar, ele sendo um homem simples. Mas as pessoas falavam que ele falava como alguém que tem autoridade. E essa autoridade, se você for ver lá no original, no grego, na Bíblia, quando fala, é Torá. Autoridade, Torá. E Torá lá no grego vai significar algo que vem de dentro para fora. É algo que é seu, vem de dentro. Porque existem pessoas que falam de fora para fora. Pegou aqui de alguém, não passou por ela. Então não é de dentro para fora. O que acontece? Não tem autoridade? Porque não passou por você. Mas a autoridade é isso, é algo que vem de dentro para fora, é seu. Você está falando de algo que você vive, que você sabe, que você conhece, que você tem experimentado, que você tem vivido. E a criança também reconhece essa autoridade. Então os bons comunicadores, eles baseiam numa experiência de vida. É aquilo que você tem vivido. Então tenha uma classe de crianças, tenha um encontro com crianças, você vai poder falar sobre criança. Não basta ler, li livros que falam de criança e agora eu estou aqui para dar uma palestra. Eu fiz faculdade de pedagogia e psicologia, agora eu vou falar do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da criança. Não, você tem que basear numa experiência de vida. Existem pedagogos, eu vou falar porque da minha área também, que eles saem da faculdade de pedagogia, né, com a formação de pedagogo, e eles vão ser coordenadores pedagógicos na escola. Eles começam a falar para os professores o que tem que fazer na sala. Vai ser assim agora, ele vai falar, tem que fazer isso, o ano vai ser, aí eles têm que programar o ano e oferecem. E os professores pegam aquilo e falam assim, isso aqui é algo pensado por alguém que nunca esteve na sala de aula. Que é possível fazer isso aqui? Não, faz lá. E aí pode estar tendo o título, né, de coordenador pedagógico, de pedagogo, mas não tem autoridade quando fala. Ninguém respeita aquele pedagogo lá na escola porque ele não sabe o que se passa na sala de aula. Então você tem que ter experiência de vida, dominar o conteúdo, a mensagem, o que você vai falar. Por isso que, gente, lá no curso da PEC, os alunos, eles têm que penar lá para apresentar aquele livro sem palavras todo, na íntegra. Não é rapidinho assim que nem... Não, você tem que ter um domínio do conteúdo completo. Não que você, quando for falar com uma criança, tem que falar aquilo tudo, mas você tem que conhecer tudo, para você ter condições de fazer as adaptações dentro daquilo que você conhece. Você tem que conhecer tudo. Então, as verdades fundamentais do Evangelho é isso aqui tudo. A gente apresenta tudo para o pessoal, tem que memorizar aquilo e apresentar oralmente. Levanta a mão aí quem já passou. Amém. E aí depois, você tendo esse domínio do conteúdo, você vai adaptando, tem que dominar. E conhecer as necessidades das crianças, conhecer criança. E aí, vale a pena os livros, estudar desenvolvimento humano, né? Porque tem gente trabalhando com criança pequena. Você sabe que tem criança PMG, GG, criança pequena, criança média, criança grande. E aí a gente tem que conhecer as crianças, tem necessidades diferentes. Pode passar. Outra característica, quero ver se dá tempo de eu mostrar tudo isso aqui ainda. Vamos lá? Vamos embora.
envolver os ouvintes numa experiência altamente educativa, que as crianças realmente aprendam no conteúdo e na prática. E aí você sabe da estatística: ouço e esqueço, vejo e guardo na memória, faço e compreendo. Por isso a necessidade de utilizar os recursos visuais e desafiar na prática a criança para que ela possa realmente aprender. Pode passar. Ah, gente, depois eu mando por e-mail, sei lá, tem que mostrar os negócios aqui. Constrói pontes de ligação entre o comunicador e o receptor. Eu acho que eu vou citar o tio Uli agora, por exemplo. Por que ele usa esse chapéu, esse suspensório e esse tênis colorido? E o André já me deu ficou falando para mim para usar umas roupas mais alegres. E eu vou atender eu vou pensar, mas isso dá um trabalho, você não encontra umas roupas assim na loja, né? Você tem que mandar fazer, mas vou mandar fazer umas roupas. Por quê? Você tem que ter uma ponte de comunicação com aquela pessoa que você deseja alcançar. Como que você é amigo de alguém? A partir de pontos em comum. Nós todos aqui somos amigos, irmãos, porque temos muita coisa em comum. Todos somos filhos de Deus, já é uma coisa em comum. Todos aqui fazemos parte de uma igreja. A gente pode ficar aqui falando de igreja, a gente tem coisa em comum para falar, compartilhar. Todos aqui nós trabalhamos com crianças, então temos muito assunto. Quanto mais coisa em comum a gente tiver, mais amigo a gente vai ser. Então eu preciso ter uma ligação com essa criança que está me ouvindo. E aí vale a pena a gente se vestir alguma coisinha, mas não exagere. Isso aí é outro assunto. Mas não exagere, porque a criança também, ela quer ter um professor normal às vezes. Ela quer ter um professor normalzinho, ela não quer ter só maluco, né? Pô, você tem maluco para dar aula. A gente que trabalha com criança é meio maluco, mas vamos ficar normal às vezes, para as crianças verem que a gente também, né? Uma roupa normal, assim. E uma coisinha ou outra, como o tio Uli, por exemplo. Fica em pé. Ele está normal, mas ele está com... nem tanto. Mas ele já está ali, a criança já chama a atenção da criança, é verdade? Essa irmã que está aqui na frente, colocou ali o chapéuzinho, tenho certeza que é por causa disso, né? Para ter essa ponte com a criança. A criança vai gostar do chapéu e se aproxima, essa flor que está no seu cabelo. Mas não só externamente essas coisas, mas você ser alguém que a criança se identifique, né? Eu dou graças a Deus, eu sei que é a bondade de Deus na minha vida. As crianças gostam de mim. Elas olham e elas já sabem que eu as amo. E às vezes eu não preciso ficar dando presente para essa criança, bombom para a criança, bala para a criança, ficar melando, para a gente ficar fazendo rir. Eu não faço isso. E as crianças já vêm, elas gostam de mim. E às vezes eu provo para a criança que eu as amo, não é? Essa aqui linda que está aqui, tirando foto. Às vezes por causa da aula que eu dou para elas, o tipo de aula. Quando eu vou dar aula para as crianças, irmãos, eu preparo, eu fico com frio na barriga, dá aquele nervoso, eu levo tudo, porque eu vou dar aula para as crianças e elas são muito importantes para Deus. Elas estão numa idade que vão aprender tudo, então eu tenho que levar, eu tenho que mostrar. E eu dou uma aula boa para as crianças. E elas gostam de mim por causa disso. Porque eu estou as valorizando. Quando você dá uma péssima aula, não adianta você dar bombom, cachorro quente, pipoca. Não adianta. Às vezes o que a criança precisa é aprender sobre Deus. E você pode ensinar isso para ela. Você tem vivido com esse Deus. Você tem experimentado de Deus. Compartilhe com as crianças da maneira que elas merecem. Bem, pode passar. Atingem a personalidade como um todo. Isso é importante a gente falar. Quando você pensar na criança, pensa nela como um todo, integral. O que é a criança como um todo? Vamos pensar na cabeça dessa criança, coração dessa criança, as mãos dessa criança. O que ela deve conhecer, e aí está na esfera do conhecimento, do intelecto, das informações. Aqui estão as informações, o que, como, e aí, o que ela vai sentir ao ouvir essas informações. Como eu vou envolver as crianças. E envolvê-la nos sentimentos, nas emoções. E a gente está falando de coração. E quando a gente fala de coração, quando você fala de coração para coração, são aplicações.
Você fala da sua vida, você fala da vida da criança. E tem que passar pelo coração. Você tem que alcançar o coração, não é só a cabeça, a mente, com as informações. E vamos pensar nas mãos dessa criança, nos pés dessa criança. O que ela pode fazer agora que ela já conhece, agora que ela já se envolveu, já sentiu a necessidade? O que ela pode fazer agora, a partir dessa história que eu estou contando? Lance os desafios para as crianças. Existe desafio para a criança não salva, que é o apelo. É você desafiá-la a receber Jesus. Vai ter que ter convite para a criança receber Jesus. E o apelo nada mais é do que a oportunidade que você dá para a criança se apropriar daquilo que ela conheceu. Ela vai se apropriar. E o desafio para a criança salva põe em prática o ensino do dia. Intelecto, sentimentos, vontade, ação. A vontade de praticar. Isso tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas você pode pesquisar. Eu aconselho você a fazer cursos, né, os cursos da PEC, curso de 1 ano, que dá para você poder aprender bastante. Eu sou totalmente a favor da educação continuada, que esses professores, as pessoas que lidam diretamente com as crianças, têm que estar se atualizando, fazendo cursos de longa duração, tá? Porque a gente sabe, você sabe, eu sei, quem trabalha com criança está precisando o tempo todo se atualizar, senão eles montam em cima da gente. A gente não consegue dar aula. Então vamos lá, vamos passar. Os bons comunicadores descobrem e cultivam motivações intrínsecas. Pode clicar aí. Essa frase é legal. Alma satisfeita, espírito aberto. Você tem que descobrir qual é a motivação daquela criança, o que atrai a criança, o que atrai o ouvinte. E quando você satisfaz a alma da pessoa, a pessoa está alegre, a pessoa gostou, a pessoa está satisfeita, alma satisfeita, espírito, você pode alcançar o espírito, falar de verdades espirituais, porque você soube aproveitar um momento alegre e agradável. Não é verdade, bonecão? Ele chega lá, bonecão, tá aqui não, bonecão, ficou em casa. Mas o bonecão, ele vai lá e ele atrai as crianças com aquela alegria, a criança está alegre, a criança está satisfeita, e aí ele aproveita e atinge, alcança o espírito também. E assim deve ser todo professor de criança, não só vestido, mas você alegrou a alma da criança. A aula tem que ser interessante, o momento tem que ser agradável, né? É papel do professor fazer com que a aula seja agradável, para que a criança queira ficar, né? Você tem algo importante para ensinar para as crianças, elas têm que gostar daquela aula. E é papel do professor. O professor preparado para ensinar, aluno preparado para aprender. Preparação prévia. Você vai preparar antes tudo que você precisa. 1 hora, 1h30 com aquelas crianças. Tudo deve estar preparado. Pode passar. Nós falamos isso aí, se deve aplicar visando mudança de vida. Todo professor deveria ensinar com o propósito de transformação de vida, não apenas para passar informações, mas buscar transformação de vida, principalmente salvação. Crianças que ainda não têm salvação e crescimento, edificação, conduta cristã. Pode passar. Eu já falei isso aí também, do desafio. O aluno deve ser desafiado a colocar em prática o que a lição ensinou. As suas aplicações da verdade durante a narração da história certamente vai ter dado alguma indicação de como a criança pode pôr em prática aquilo. Você não deve falar para a criança assim, seja obediente, tchau, e vai embora. Você deve dar ajudas práticas. Crianças, vocês devem ser obedientes. E aí, como que eu vou ajudar a criança? Respondendo perguntas como onde, como, quando, a quem. Você deve ser obediente aos seus pais, em casa. Quando a sua mãe te mandar fazer alguma coisa, por exemplo, criança, você está lá vendo televisão ou está no jogo, lá no computador, e a sua mãe fala para você ir tomar banho. Você não está nem um pouco afim de tomar banho. Você está lá fazendo uma coisa importante, vendo televisão, jogando, a sua mãe está mandando você tomar banho. Ser obediente é você deixar de fazer o que você quer
para fazer aquilo que a pessoa de autoridade está falando você fazer. Sabe o que é ser obediente? É você na hora largar a televisão, largar o jogo e ir lá tomar o banho. Você deve ser obediente. E eu continuo a narração, porque Noé foi obediente. Deus falou para ele fazer aquela arca e ele não perguntou por quê. Ele não ficou reclamando, foi lá e fez, foi construir. Então eu expliquei para a criança onde, como e quando. Depois, mais uma vez, eu vou dar outra aplicação, que ela deve ser obediente na escola, a professora, na escola bíblica dominical, a professora na igreja, a avó, o tio. Então a aplicação deve dar indicações para a criança de como ela pode pôr na prática. Agora, quanto à sua apresentação diante das crianças, apresente uma mensagem atraente, a mensagem, o conteúdo atraente, porque olha, a Bíblia ela é atraente, é uma mensagem linda. Eu recomendo as histórias da Bíblia para você contar para as crianças, se bem que tem outras histórias também, que nós vamos falar aqui. Mas a língua do sábio adorna o conhecimento, está lá em Provérbios 15:2. Existem pessoas que são capazes de transformar a linda mensagem de Deus numa coisa muito chata. Então aí é bíblico, a língua do sábio adorna o conhecimento. Apresente uma mensagem atraente, como a Bíblia é atraente, né? Pode passar. Apresente sua mensagem de forma atraente. Utilize os recursos visuais. Pode ir passando. Utilize o seu próprio recurso visual, que é o seu corpo. A gente falou da expressão facial, tonalidade de voz. E isso tudo é muito legal. Olha, Deus nos deu esse corpo. Você tem olhos, boca, mãos, pés. O que você pode fazer com o seu corpo para ajudar a criança a aprender? Procure captar a atenção das crianças logo no início. Logo no início da história, a introdução. Você tem que ter uma introdução interessante para que a criança se interesse por aquilo que você vai falar. Pode passar. Estão anotando, né? Estão anotando tudo. Seja uma pessoa atraente para as crianças. O que é uma pessoa atraente para as crianças? Uma pessoa atraente para a criança é uma pessoa firme. É uma pessoa feliz. É uma pessoa entusiasmada. Quem é que é entusiasmado? Levanta a mão. Amém. A criança gosta de professor alegre, entusiasmado. Não quer dizer que você vai deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Você é firme. E quando é não, é não. Você é firme na palavra de Deus e a criança também. Ela gosta disso. A criança gosta de disciplina. Uma pessoa atraente é uma pessoa interessada, né, pelas crianças. Pode passar. Então aqui a gente tem algumas lições que eu vou apresentar para vocês, mas para você ter uma noção.